Bom, rapaziada, tá chegando o fechamento da semana e a gente vai dar uma analisadinha tanto no Bitcoin quanto em algumas altcoins que deram oportunidades e estão dando apontamentos de fundo. O Bitcoin em si, indo direto para análise aqui, a gente já consegue ver que tá fazendo um fechamento semanal muito bonito. Olha só o tamanho dessa sombra compradora que tá acontecendo no candle semanal do Bitcoin. Além de tudo, né, a gente conseguiu voltar acima da média de 200 dias. Essa média é uma das médias mais importantes para o gráfico do Bitcoin quando a gente fala de ciclos, né? Perceba que todas as vezes que a gente dá um pullback maior, a gente encontra a média, usa como suporte. Sobe mais, dá um pullback, encontra a média, usa como suporte. Sobe mais, dá um pullback, encontra a média, usa como suporte. Assim como no bear market em si, a gente utiliza essa média como resistência, né? Perceba que ele vai, cai, usa a média como resistência a primeira vez, cai mais, usa a média como resistência, cai mais, usa a média de novo como resistência para cair mais. Então, quando ele está abaixo dessa média, que é a média de longo prazo, 200 períodos, a gente fica meio que de fora do mercado. A partir do momento que ele rompe essa média, retesta e confirma alta, a gente entra de novo no mercado, fica mais comprado e fica de olho para quando ele tocar na média novamente, a gente fazer mais aportes para o longo prazo, né? Todas as vezes nesse ciclo atual que o Bitcoin chegou nessa média de 200 períodos, foram vezes interessantes para compra de Bitcoin, tá? Então a primeira coisa que eu olho no semanal é isso. A segunda coisa que tá interessante aqui no gráfico semanal do Bitcoin é nada mais nada menos do que o RSI. Olha só que interessante o que tá começando a acontecer aqui no RSI. Primeiro de tudo, ele estava sobrevendido, né? O RSI estocástico, quando ele está em sobrevenda aqui embaixo, já nos dá oportunidades de compra, assim como aconteceu aqui, assim como aconteceu nesse pullback também, assim como aconteceu nesse pullback também. Então ficou de olho aqui no estocástico semanal. Ele chegou na sobrevenda, você fica de olho para comprar para longo prazo. A partir do momento que ele sai da zona de sobrevenda e começa a subir, ele está nos apontando uma nova pernada de alta, uma nova força compradora entrando. Então isso aqui também é um sinal muito bullish aqui no gráfico do Bitcoin, porque a gente conseguiu sair dessa zona de sobrevenda aqui e está começando a subir junto com o fechamento que está acontecendo desse candle, junto com média de 200 períodos, junto também com essa zona de suporte, que é a zona de lateralidade, que a gente já está meses dentro dessa zona de lateralidade, e mais uma vez ele volta acima dessa zona de lateralidade. Então o Bitcoin em si, ele deu um susto, né? Chegou ali até a região dos 48 mil dólares, muita gente acabou desistindo do mercado, vendendo em suporte, vendendo fundo, coisa que não é o ideal a se fazer. Essas pessoas têm que aprender, né, a aguentar a volatilidade, porque a gente está realmente no mercado que ele vai oscilar tanto para cima quanto para baixo, e as oscilações para baixo, no meio de uma bull market, são oportunidades de compra, né? Então, realmente esse não foi um momento de venda, esse é um momento de compra, e agora ele volta para dentro da lateralidade dele, e os próximos alvos aqui a gente vai ver a partir da semana que vem, talvez vir testar novamente essa resistência aqui. Olhando agora um pouco de perto, a gente encontra mais um padrão de fundo aqui no gráfico do Bitcoin, que é esse pico de volume. Normalmente quando a gente encontra picos de volume assim, a gente encontra ou fundos ou topos, né? Olha só, aqui foi um pico de volume, onde logo depois começou uma queda, né? Então picos de volume normalmente identificam, né, fundos ou topo. Tem que ficar de olho, porque esse foi um dos maiores picos de volumes que a gente teve nos últimos períodos. Se você tira um pouco o zoom do gráfico, olha só que interessante também, outro pico de volume aqui, que foi exatamente o fundo do bear. Aqui também um pico de volume, que também foi esse outro fundo aqui. Então picos de volume nos identificam ou fundos ou topos. Mais um sinal positivo aqui para o Bitcoin continuar a pernada de alta dele aqui, né? Outra coisa que a gente acabou também liquidando muita gente que estava alavancada, longando o Bitcoin, né? Então agora ele já tem mais espaço para conseguir subir. Olhando agora o gráfico de 4 horas aqui do Bitcoin, eu ficaria de olho apenas em um pullback, né? Pegaria essa última pernada de alta que ele deu, jogaria a Fibonacci e ficaria de olho em algumas regiões interessantes aqui de Fibonacci. A coisa que tá mais bacana aqui nesse gráfico de 4 horas é que ele já retestou aqui a média de 200, que a gente olhou ali no semanal, e tá tentando confirmar uma alta nessa média de 200, né? Mas não me assustaria, por exemplo, o Bitcoin voltar pelo menos a 0,5 de Fibo, que seria a região dos 58,
8 mil dólares mais ou menos, para dar um pullback talvez maior e depois seguir a pernada de alta dele, tá? Então, correção mesmo, eu ficaria mais de olho nesse gráfico de 4 horas para mais posição, talvez até um swing trade nessa posição aqui de 0,5 de Fibo, beleza? Agora, questão de altcoins, a gente conseguiu identificar algumas altcoins que estão muito fortes com essa queda, né? É bacana a gente ver quando a gente tem uma queda, a volta dessa queda. Como é que é a volta dessa queda? A altcoin que você tá de olho, por exemplo, ela voltou? Ela seguiu o mercado? Ela subiu lá os 20, 30% dela? Ou ela nem subiu? Se ela nem subiu, normalmente indica que nem demanda ela tá tendo nesses últimos períodos. Então eu olharia o gráfico das altcoins que vocês possuem aí para ver se teve algum tipo de indício de demanda, igual o caso da Solana, por exemplo. Olha só que coisa bonita que a Solana acabou fazendo, né? Um baita pico de volume aqui também indicando fundo. Esse aqui é o gráfico diário. E olha só quantos por cento ela subiu desse fundo até o momento ali de topo dessa pernada de alta. Foi mais de 40%, 48%, indicando muita demanda, né? Qualquer quedinha aqui no gráfico da Solana, a rapaziada já volta a comprar. Perceba também esse suporte de Solana que vem sendo um suporte muito forte, né? Olha já o tanto de toques que a gente já teve aqui. Todas as vezes que a gente tem toque aqui nesse local, ele vai e sobe depois, igual foi aqui também, tocou, subiu depois, igual foi aqui nessas duas vezes também, tocou, subiu e mais uma vez tocamos, chegando até ficar um pouco abaixo e já voltou a subir. Aonde você deveria, né, caso você queira acumular Solana, deixar algumas ordens aqui de compra já posicionadas, porque ele já tocou várias vezes e serviu como suporte. Pode ser que se ele visitar novamente isso aqui, seja novamente um suporte. Não sei se vai acontecer, porque Solana tá muito forte. Então Solana é um dos ativos que eu ficaria de olho para possíveis oportunidades de trade. Outro ativo que também deu uma reagida muito boa foi a própria Sui. Olha só como é que Sui dá alguns indícios de fundo também. A gente consegue enxergar um pico de volume aumentando aqui, força compradora, é uma recuperação em V muito forte, né? Normalmente recuperações em V desse jeito acabam nos indicando fundos também. E cara, a própria Sui ela acabou fazendo 100%. Olha só que doideira. 105% de alta quando a gente pega o fundo até o topo. Não quer dizer que amanhã ou depois ela não devolva tudo isso aqui. Eu ficaria de olho em Sui também no mesmo esquema que a gente olhou o gráfico de 4 horas do Bitcoin, jogando Fibonacci aqui. Não iria me expor em Sui nesse momento, eu esperaria um pullback, então eu ficaria mais de olho aqui em 0,382 de Fibo ou até mesmo 0,5 de Fibo. E perceba, se ela vem a 0,5 de Fibo, ela vai estar fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, padrão de reversão, né? Vinha de uma queda e acaba voltando a subir depois disso, tá bom? Então Sui é um ativo que eu tô completamente de olho, até porque eu tenho carteira de longo prazo, né? Quem é membro aqui do YouTube sabe as altcoins que eu tenho em carteira, e Sui é uma delas, e ela realmente deu uma recuperada muito boa. A Sui, ela vinha caindo muito e isso acabou me deixando até um pouco mais bullish, né? Pra comprar caso ela venha dar um pullback, justamente porque demonstrou demanda aqui no caso de Sui. Outra altcoin que também tá muito forte é a própria Ondo, né? Se você para analisar Ondo, ela fez uma recuperação incrível. Ela nem chegou praticamente a fechar no negativo no dia maior de queda, porque ela chegou a cair bastante, perceba que ela chegou lá nos 48 centavos, mas no mesmo dia mesmo já entrou força compradora e ela volta aqui para a zona dos 70 centavos mais ou menos. Então só essa pernada, só essa vela violenta que ela fez aqui, foi uma vela de 50%. E agora contando com os dias atuais, a gente tá falando de 60% de alta desse fundo aqui, junto com também pico de volume, que também é um indicador de fundo, junto com reteste em zonas de suporte. Olha como é que isso aqui é uma zona importante de suporte. Basicamente ela vai, pega a liquidez e dá uma baita recuperada. Só que no gráfico de 4 horas demonstra a força que a Ondo tem. Olha como é que subiu. O que demorou 4 candles para cair, ela subiu em 1 candle, demonstrando muita força compradora. Depois disso, ela consegue se manter acima, não devolveu toda essa alta, que é algo bullish também, fazendo um fundo mais alto que o anterior e agora dando uma diminuída aí na volatilidade, subindo aos pouquinhos. Então, Ondo é uma altcoin que eu também ficaria completamente de olho, também para operações, como também para longo prazo, tá? Outra que também tá muito bullish, que eu separei aqui pra gente dar uma olhada, é a própria Gito. Olha só como é que o gráfico de Gito também tá bem interessante. A Gito, quando a gente pega para analisar desse fundo que ela acabou fazendo nesses dias de queda até o topo ali desse mesmo momento, foi de 52%, e agora ela tá dando um reteste aqui, tanto na média 8 quanto na média 21,
quanto também na média de 200, que é essa amarela aqui, para tentar fazer um fundo mais alto que o anterior. E o bacana é que a Agito, mesmo tendo uma queda, né, nesses dias, ela não chegou a perder esse outro fundo, que é um fundo importante também, né? Então a Agito tá sendo muito forte por conta da própria Solana, né? Solana vem puxando muita alta e a Agito também. Semanal de Agito também tá muito interessante, olha só que semanal bonito, né? Ela tá fazendo nada mais do que topos e fundos mais altos que os anteriores no gráfico semanal, onde ela faz esse fundo mais alto que esse, e agora ela tá tentando confirmar mais um pivô de alta aqui, que também tá bem interessante no gráfico de Gito, tá? Vou trazer uma meme coin, que também tá muito forte, mas antes eu peço pra você, deixa esse like aí que fortalece demais o canal. Eu sei que vocês gostam dessas análises mais diretas ao ponto aí. E também vale ressaltar, né, rapaziada? Esse momento de queda que a gente teve é um momento que você não pode, em hipótese alguma, vender. Você tem duas opções nesses momentos aí. Ou comprar mais, né, fazer o seu DCA, que é a estratégia que eu acabo utilizando aqui. Ou até mesmo não fazer nada. Não fazer nada também é uma opção. Eu sei que tem gente ali que às vezes prefere esperar essa movimentação acabar e depois voltar a portar com mais calma, né? Mas realizar prejuízo nesses momentos de mercado não é a melhor hipótese, porque se você realiza, por exemplo, 10, 15% de prejuízo nessa queda, vão existir mais quedas e você pode fazer isso de novo se você não aprender com o erro. Então você perde 15% nessa, 15% em outra, 15% em outra. Se você repete isso 5, 6 vezes, você perde toda a sua banca. Então se você tá em renda variável, você tem que estar ciente que ela pode variar para baixo também, e essas variações para baixo, elas são oportunidades, tá bom? Não tô falando que amanhã ou depois a gente vai explodir, todas as altcoins vão explodir. Na verdade, tem gente que nem tá comprando altcoin agora. Eu compro mesmo, porque eu tô investindo para longo prazo, então essas flutuações de curto prazo não devem influenciar o longo prazo, mas eu entendo quem não tá comprando altcoin nesse momento, tá? Vamos voltar aqui, que tem uma meme, igual eu falei ali anteriormente, que tá bem forte e bem interessante, que é a própria Brett. Olha só a Brett que fez nesses últimos períodos também, tá, rapaziada? Esse aqui é o gráfico semanal de Brett. Brett é uma moeda mais nova, né, uma meme coin mais nova, e cara, desde o nascimento dela, ela não tinha dado um pullback ainda. Ela estoura a tampa do balão, e agora é o primeiro pullback aqui de Brett. Quando a gente joga Fibonacci, né, de toda essa movimentação, a gente consegue ver que ela tocou milimetricamente em 0,68 de Fibo, e depois disso ela fez já uma baita recuperação, né? Uma barra martelo, assim como no gráfico do Bitcoin. Quando a gente pega para analisar quantos por cento já foi aqui, a gente já tá falando de 67% de alta, que é uma alta bem interessante. Fiquei até espantado, né, com as memes, várias memes recuperaram um pouco mais forte. A gente teve um pico de volume também muito forte. A Brett, inclusive, ela também fechou o dia daquela queda maior na alta, né? Ela chegou a vir lá embaixo, depois ela recupera toda essa alta fechando de um jeito positivo. A gente vai conseguir ver melhor no gráfico de 4 horas também essa recuperação em V, né? Mostrando uma demanda muito forte por essa meme coin específica, que é uma meme da rede da Base, né? Então a gente teria que ficar de olho para quem principalmente gosta de meme aí, nessa meme, porque ela é uma meme bem forte. Eu ficaria mais de olho quando ela conseguir romper essa LTBzinha que tá junto com a média de 21, para daí sim fazer algum tipo de operação aqui, tá? Eu não tô operando muito nesses últimos períodos, mas eu gosto de ver essas recuperações, igual a gente falou de Brett, de Gito, de Ondo e das outras ali, porque essas que recuperaram muito forte são as que eu vou querer operar quando o mercado tiver um pouco melhor, porque elas demonstram demanda, muita força compradora, e são esses ativos que eu quero estar posicionado na hora que eu for dar uma alavancadinha ali de 2, 3, 4 vezes no mercado futuros, beleza? Para longo prazo é seguir fazendo DCA, então eu tenho 90% do capital focado no longo prazo, comprando aos poucos, e um pouquinho lá, 5% eu acabo fazendo trade, né? Então 5% trade, 5% pré-venda, então cada um vai fazer a sua própria banca, cada um acaba utilizando uma estratégia, mas em hipótese alguma, na minha visão, essas quedas são momentos de venda, visto que a gente está muito próximo de diminuir taxa de juros, a gente está muito próximo da liquidez voltar para o mercado, então eu tenho certeza que quem vender nesses momentos pode se arrepender muito forte. Tudo bem que quem conseguiu vender antes da queda, talvez tenha conseguido comprar um pouco mais abaixo, ou ainda tá esperando para comprar. Beleza, o cara saiu no momento bacana, mas sair agora, na minha visão, seria ali realmente uma insanidade. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Deixa esse like, tamo junto, valeu e é nóis.